वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्यभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष भीष्मांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नैषां मतिस्तावधूरो क्रमाङ्गे स्पृशत्तनर्थापगमो जदर्थो
mahiyasam padarajo visekham niskinchananam navrinito javad naishang mati stavadhuru kramanging sprishattanarthapagamo jadartho mahiyasam padarajo visekham niskinchananam navrinito javad. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagat Guru disse: até o momento em que desenvolvemos um desejo de servir os pés de lótus do Vaishnava puro, até então nós não conseguiremos desenvolver Bhakti. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat Guru disse: enquanto não desenvolvemos uma vontade de servir o Vaishnava puro, até então não existe a possibilidade de alcançarmos Bhakti. Se você pensa que uma associação material é boa, Prabhupada Bhaktisiddhanta esclarece: se você não desenvolve o desejo de servir o Guru e os Vaishnavas, Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: aqueles sahajias, eles não pensam que seja necessário servir o Guru e os Vaishnavas. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que aqueles que são sahajias não pensam que seja necessário servir o Guru e os Vaishnavas. Na verdade, eles desejam serviço, eles querem ser servidos. Eles agem e falam como quem está demandando serviço aos demais. Mas eles não fazem serviço para o Guru e para os Vaishnavas. É por isso que às vezes eles estão sentados num quarto solitário, às vezes eles estão sentados num quarto solitário cantando o Mahamantra Hare Krishna. Mas isso não significa nada, porque se eles não têm um temperamento, um desejo de servir, eles não podem alcançar Bhakti. Não adianta cantar o Mahamantra sozinhos num quarto. Uddhava, veja, diz Krishna, o devoto puro está sempre pensando em como salvar as almas condicionadas. Bhagavan Shri Krishna diz, você pode observar que aqueles que são Vaishnavas, que são Gurus puros, eles estão sempre pensando em como liberar as almas condicionadas. Mesmo que eles queiram matá-lo, insultá-lo, ao mesmo tempo, mesmo assim, ele continua pensando no benefício de todas as almas. Eles oram, ó Senhor, me abençoe para que aqueles que querem me matar, aqueles que me veem como inimigo, para que eu nunca desenvolva uma atitude negativa contra eles. Prabhupada Bhaktisiddhanta orava dessa maneira ao Senhor Supremo. Eles pensam que eu sou um inimigo, eles querem me matar. Mas, por favor, me abençoe, ó Senhor, para que eu nunca desenvolva nenhuma atitude negativa, nenhum desejo de vingança em relação a eles. Nunca um Vaishnava vai se vingar. Muitas vezes, casos como esse aconteceram na vida de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele agiu dessa maneira. Em Jagannatha Puri, Purushottam Dham, Bhaktivinoda Thakur pegou o pequeno Prabhupada Bhaktisiddhanta e levou-o consigo. Ele se chamava Bimala Prashada. E lá Bhaktivinoda Thakur explicava o Chaitanya Charitamrita em Jagannatha Puri. Vocês já estiveram nesse lugar onde Bhaktivinoda Thakur fazia seu bhajana? É perto do Samadhi Mandir,
de Haridas Thakur, de onde Haridas Thakur, o divino corpo de Haridas Thakur, tomou Samadhi. É perto um do outro. Agora não somos nós que estamos cuidando desse local. Prabhupada Bhaktivinoda Thakur veio para Calcutá por um período e ele disse para Bhaktisiddhanta, dê você as explicações, as aulas sobre o Chaitanya Bhagavatam e sobre o Chaitanya Charitamrita. E ele começou a explicar. E todas as poucas pessoas que vinham escutar Bhaktivinoda foram embora, acabaram indo embora. E Bhaktivinoda Thakur voltou e observou aquele dia que tinham pouquíssimas pessoas ouvindo. Então ele disse para Bimala Prashada, para o jovem Bhaktisiddhanta, o que será que aconteceu hoje? Amanhã eu vou querer escutar você. E depois de ouvir a explicação do Chaitanya Charitamrita pelos lábios de Bhaktisiddhanta, ele pensou, meu Deus, esse tipo de explicação quem pode aceitar? Bhaktivinoda Thakur ficou muito feliz, muito feliz. Ele disse, agora eu sei, porque as pessoas foram embora e não quiseram ouvir. Ele estava dizendo um grau de verdade absoluta muito alto, as pessoas não têm capacidade de aceitá-la. E todos vão decidir, os Sahajis Babajis vão mais tarde decidir matar Bimala Prashada, matar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eles decidiram isso. E Bhaktivinoda Thakur ficou sabendo disso. E com o coração pesado, Bhaktivinoda Thakur disse, você vai para Navadvipa Brajapatra. Aqui também é chamado de Brajadama. Brajapatra significa o receptáculo que contém Vrindavana, porque aqui é não diferente de Vrindavana. Então lá você vai e cante os santos nomes. Faça Nama Bhajana. Cante os santos nomes. Dedique-se a isso. Pois esse é o primeiro passo. Então ele vai dar a própria mala, a Japamala, para Prabhupada cantar os santos nomes. E Prabhupada toma essa mala e ele vem até aqui. E aqui ele começa a fazer seu bhajana. E nós já explicamos que Maharaj já falou ontem que depois desse período de dedicação aos santos nomes, o Panchatattva se manifestou para ele. Então, na vida do Vaishnava puro, o Vaishnava nunca vê alguém como seu inimigo. Esse é o humor do Vaishnava puro. Quando a Gaudiya Mata começou a pregar em Dhaka, não tinha templo nenhum lá. E os Sahajis, os falsos Vaishnavas, ficaram muito bravos. Eles vieram brigar com os devotos da Gaudiya Mata. Prabhupada mandou Bhaktivivek Bharati Maharaj lá. Naquela época os pregadores não tinham nenhum tostão. Hoje em dia os pregadores estão cheios de dinheiro. Naquela época não tinha microfone, não tinha nada. Hoje em dia tem milhões de comodidades. Eles sentaram no chão. Bhaktivivek Bharati Maharaj sentou e começou a recitar o Chaitanya Bhagavatam no chão. E muitas pessoas começaram a vir, a observar a sua figura alta e esguia. Todos vieram não é esguia, desculpem. Todos vieram escutar. Então, os Sahajiyas disseram que de Santipur eles iam convidar um grande pandita aqui a recitar o Bhagavatam. E todas as pessoas foram ali ouvir esse Harikatha de Bhaktivivek Bharati Maharaj. Então eles contrataram alguém de Shantipur para que esse pandita também recite o Bhagavatam.
Um estava sentado num canto e o outro num outro lugar muito bacana, estava lendo o Bhagavatam. No começo, as pessoas foram ouvir esse sadhu profissional, mas eles falaram, eu não sei dizer que atração como um imã eles sentiram por Bhaktivivek Bharati Maharaj. A gente não consegue entender por que nós nos sentimos atraídos e voltamos todos para ouvir esse Harikatha. Então, esses sarrajias que pagaram esse sábio profissional que foi contratado, esse pandita que foi contratado, e que veio de Shantipur para falar em Dakar, ele falhou. Então, quando esse plano falhou e a pregação absoluta, da verdade absoluta da Gaudiya Mat continuou, eles disseram para todos, eles mandaram dizer, os sarrajis mandaram dizer para todos, não façam nenhuma uma doação de 1 centavo, nem de uma mão cheia de arroz. Se vocês fizerem isso, nós vamos expulsar você aqui da comunidade. A sua família inteira vai ser expulsa. Então, por conta de medo, as pessoas pararam de ir. Então, o recado veio até Srila Prabhupada. Então, Prabhupada, eles decidiram não doar nem um punhadinho de arroz. Então, como eles poderiam continuar pregando? Então, Prabhupada respondeu, continue pregando. Tome a água do Ganges. Quem vai impedir você de tomar água? Vamos ver se Nityananda e Gauranga vêm proteger vocês ou não. Então, depois de 2 ou 3 dias, todas as pessoas voltaram e começaram a fazer doações. Então, esses são os sarrajis, eles estão sempre criando problemas para os Vaishnavas verdadeiros. Prabhupada Bhaktisiddhanta estava dizendo, se você vai fazer compromissos, fazer concessões da filosofia, se comprometer com as outras pessoas, eles vão te respeitar, vão te dar guirlandas, vão lavar seus pés. Mas quando você começa a falar a verdade absoluta, eles começam a atacar você. Eles vão tentar matar você. Isso sempre foi assim. Essa é a tragédia da pregação verdadeira. Quando você fala a verdade absoluta, as pessoas atacam você. Se você fala mentira, se você se compromete a falar uma meia-verdade, todo mundo gosta. Você faz um pouco de bhajana misturado com maya, todo mundo gosta, eles vêm te ajudar. Quando Prahlada Maharaj começou a falar da verdade absoluta, então Hiranyakashipu começou a atacá-lo. Até então, Prahlada Maharaj era considerado um ótimo menino. Diante de Hiranyakashipu, esse menino maravilhoso, ele punha seu filho no colo, beijava ele, abençoava ele. Até que ele não começou a falar sobre a verdade absoluta. Considere isso, pense. No momento em que ele começou a falar sobre a verdade absoluta, imediatamente Hiranyakashipu começou a ficar contra ele. Chegou até o ponto de querer matá-lo. Esse é o humor da sociedade. Por que você pode esperar? Como que você pode esperar que muitos devotos venham até aqui? Vocês são tolos? Vocês não devem esperar isso. O presente está numa situação muito contaminada. Essa situação é muito perigosa. Vocês ouviram falar de Siddhanti Maharaj? Nunca ouviram? Quem? Qual Siddhanti Maharaj? Bhakti Shrirup Siddhanti Maharaj. Você não se lembra dele? Ele era um grande discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Depois que Prabhupada se foi, pelo desejo de Prabhupada, pela misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, este Vaishnava se tornou o primeiro Vaishnava a publicar um comentário do Gaudiya Vedanta. Noite e dia, Prabhupada Bhaktisiddhanta dava energia até a idade de 62 anos. Ele parecia um homem de 80, de tanta energia que ele havia dado. Ele não comia, passava o dia inteiro pregando e dando instruções. Depois que Prabhupada Bhaktisiddhanta se foi, os demônios pegaram todos os escritos, seus discípulos demoníacos pegaram todos os escritos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta escrevia noite e dia. Ele dava instruções o dia inteiro.
Então, os seus opositores que haviam sido desviados da Gaudiya Mata, eles se diziam como Gaudiya Mata. Eles pegaram todos os escritos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, colocaram numa sacola de batata, encheram sacos de batatas. E de noite, num barco, eles jogaram aqueles sacos de batata dentro do Ganges, com todos os documentos de Prabhupada Bhaktisiddhanta dentro do Ganges. Essa é Maya. Se nós pudéssemos ler esses escritos, muitos segredos do bhajana, eles são demônios na forma de falsos devotos. Todos eles jogaram tudo fora. Isso é uma tragédia, uma coisa muito triste. Eu ganhei de presente uma biblioteca histórica que foi roubada por um grande acharya. Eu deixei lá no templo, e lá estavam os diários de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Srila Shantas Babaji Maharaj ganhou essa biblioteca do filho de um discípulo de Bhaktisiddhanta que escolheu Maharaj. E ninguém quer vir comigo para confrontá-lo, para bater nele. Não, todos querem vir bater em mim, porque ele é rico, porque ele tem muito dinheiro. Sem me perguntar, eu fui lá, levei caixas sozinho de livros para o templo nas costas. Levei todos os livros para o templo, porque não tinha lugar para eu guardar isso. Coloquei no templo. Maharaj, quando foi viajar, quando ele voltou, a livraria tinha sido vendida. Para entender o verdadeiro significado de Bhakti, é difícil. Não é a filosofia, não é o que as pessoas dizem que é Bhakti. Todo mundo sabe quem roubou essa livraria, essa biblioteca. Eu escrevi cartas para eles. Nem a cópia eles me deram. Não, eles disseram, não, a gente não pode dar cópias. Eu falei, ok, Nityananda Prabhu está lá, ele sabe disso. Essa é a condição. Mas mesmo assim eu escuto, depois de muita tortura. Não ouvindo. Apesar de tudo, eu estou aqui sobrevivendo. Então, estávamos falando de Bhakti Shri Rupa Siddhanti Maharaj. Ele foi o primeiro a publicar todo o Vasya, os comentários da Gaudiya Mata do Vedanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta quis publicá-los, mas ele não conseguiu fazer em tempo. Os comentários do Upanishad e do Vedanta. Ele foi o primeiro. Ele respeitava Bhakti Vivek Bharati Maharaj como seu Shiksha Guru. Então, alguns dos seus discípulos, uns discípulos de Bhakti Vivek Bharati Maharaj, depois que ele se foi, então, ele deu a responsabilidade aos seus discípulos para que ele cuidasse do templo. Se você quiser se você me mostrar um lugar, um templo hoje em dia que esteja livre de política, eu desço dessa Abhyasa Asana. Todos se identificam, nós somos devotos da Gaudiya Mata. Mas quem é verdadeiramente isso? Infelizmente não é assim. Bhakti Swarupa Siddhanti Maharaj era tão forte que 2 ou 3 sannyasis, eles tomaram o sannyasi dele. Depois de tomar sannyasi, eles se associaram com algumas viúvas. Eles passavam a noite na casa delas. Siddhanti Maharaj ficou sabendo. Eles são sannyasis, por que eles estão fazendo isso? Siddhanti Maharaj disse, vocês não podem ir lá. Você não tem direito de fazer isso. Vocês têm um voto de renúncia. E um desses sannyasis, ele disse, um sannyasi, um devoto, não deve fazer nada. Mesmo que um sannyasi, um devoto, não faça nada de errado, as pessoas vão suspeitar dele mesmo assim. Imagine fazendo. Então é proibido você fazer qualquer coisa que cause a suspeita das pessoas. A pessoa não está fazendo nada de errado, mas de longe as pessoas vão acusá-lo. Oh, Maharaj está fazendo isso e aquilo. Eu ouvi dizer.
ele estava falando com uma And Mataji. even I cannot give any chance. Então, nem isso nós Even podemos that kind permitir. of chance I cannot give anybody. Nós não podemos dar essa oportunidade para que alguém fale mal de mim, por exemplo. Eles podem me atacar em outros They campos, cannot find any chance. mas eles não vão achar So that they can. nenhuma desculpa para me atacar nesse sentido. They are searching. Eles procuram, Close watch on you. eles estão They are searching me one observando, uma única oportunidade para me atacar. So Prabhupada, it was Então, the nature of Prabhupada. essa era a natureza de Prabhupada Even you have Bhaktisiddhanta. no scope to pass any bad river about Prabhupada. Ninguém pode dizer um A contra Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se você quiser pronunciar tolices, será seu problema. Because you have taken sannyas. Então, Bhakti Shri Rupa Siddhanta Maharaj disse, vocês não têm direito de ir na casa dessas viúvas, mas eles foram. Sannyas kapa, forceful, E tear. Bhakti Shri Rupa Siddhanta Maharaj pegou a roupa de sannyasi deles e rosgou. Saiam daqui, porque eles não obedeceram. You have no right to keep. Vocês não têm o direito de se vestir de sannyasis. After that, what happened? Então o que aconteceu? It was winter season. Foi no inverno isso, no Maharaj was inverno. sleeping. Siddhanta Maharaj estava Room is dormindo. open. Vaishnavas had never O feared. quarto estava aberto, porque os Vaishnavas não têm medo de nada. They're not money. After putting they're not clocking. Open. Eles não trancam dinheiro. You can see. Você pode ver onde está o dinheiro Many deles. Vaishnavas, they don't believe on Os money. Vaishnavas não acreditam em dinheiro. Quando você precisa, pega ali, Counted them. conta e leva. They don't care. Eles não se importam. After that, what happens? Depois o que aconteceu? That day, that devotee, one Esse devotee, dia, one that so-called esse sannyasi, assim chamado he took one sannyasi, kata. ele pegou uma faca de noite. Maharaj putting kambal, whole body, E como estava inverno, ele estava coberto com um cobertor. Maharaj estava coberto com um cobertor no with corpo the inteiro. chopper, kata, E esse sannyasi que havia sido descoberto from the roof. esfaqueou Maharaj coberto no meio da noite. Get up. E Maharaj, By chance, Siddhanta Maharaj levantou gritando no meio da noite. by the desire of Mas Bhagavan, put his pelo head desejo do Senhor Supremo, naquele dia, They know Maharaj ele colocou a putting cabeça do outro lado. Ele sabia onde estava a cabeça dele, mas ninguém sabe por que naquela noite ele trocou de lugar e dormiu com a cabeça no parte de baixo da perna. already God. É por isso que eles não atingiram o coração e cortaram só a perna dele. Devotion. Essa é a devoção. How much perseverance you should have. Quanta perseverança você tem que ter. You should have. Bhagavan tests you. Krishna está testando. Bhagavan can burn you. Krishna pode queimar você. You like to do bhakti? Você quer fazer You like bhakti? to come to me? Você quer vir até mim? Okay, come to me. Então I can venha. burn you. Eu vou queimar você. I can see how Quero much ver power you have. se você tem poder para chegar até aqui. You think it's a joking. Você pensa que é um Bhakti is brinquedo? joking. Você pensa que Bhakti é um brinquedo fácil de fazer? Bhagavan can burn you. Krishna vai testar você, ele vai queimar você. Not so easy. Não é tão fácil And chegar lá. after that, blood coming out. E aí, depois que ele foi esfaqueado, ele jorrou sangue. E ele, porém, pôde ver e reconhecer. Monkey cap. Tinha alguém, esse assassino estava com uma Running away. máscara de macaco, mas ele reconheceu ele. After the somehow all devotees coming, E depois ele gritou e todos os devotos vieram. somehow Maharaj E ele foi tratado e sarou. E houve um caso policial on behalf of temple. em nome do templo. After that, opponent leader arrested. There. And after that man Então, depois who was disso, detected suspected he was put in the esse suspeito foi front preso, of lawyer and front of judge. foi colocado diante do juiz. And our Siddhanta Maharaj is one side. Siddhanta Maharaj estava de um lado e o assassino, aquele que havia tentado assassiná-lo, do outro lado do Leader speaking, tribunal. Maharaj, E look that o man juiz below. falou, Maharaj, olha para aquele homem. He wanted to kill you, Ele na? quis lhe matar. Yes. É ele? Sim ou He não? wanted to kill you? Yes, na? You look at Sim, him. sim. Foi ele. Maharaj looking at him. E Maharaj olhou Maharaj looking at him with full compassion. com olhos cheios de compaixão. After that, in front of judge, E diante do juiz ele disse, não. what do you say? Como assim? Disse o juiz. Ele foi preso. Ele quis matar você. Maharaj wanted to save him. Maharaj quis salvá-lo. High Court judge could not do anything because Maharaj himself said. Now you know. Now you understand what a devotee. Agora você entende o que é um devoto.
Quem pode ser um devoto? Like Prabhupada, Como Prabhupada, so much insult. como Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quantos insultos e quantos ataques eles passam. My Guru Maharaj was broken head. Meu Guru Maharaj estava com a cabeça quebrada. Guru Maharaj speaking, I'm innocent. Ele foi atingido. Ele falou, eu sou inocente desde que eu nasci. Eles pegaram uma pedra e quebraram minha cabeça. But still I never protested. Mas mesmo assim eu nunca os processei. So devotee, if you want to become devotee, Se você quer se tornar um devoto, prepare-se try to get so that Bhagavan can burn para que you. Krishna possa tacar fogo em você e você sobreviva. I give the example first of all. Eu estou dando esses exemplos. Você tem que At suportar any condition, qualquer condição, qualquer situação. Você vai continuar dando this Harikata. situation cannot permit you to speak Harikata. A situação não vai permitir que você dê Harikata, mas você vai continuar dando Harikata, porque o Harikata é a sua vida. So if you like to become devotee, I give you warning. Se você quer se tornar um devoto, Get maturity so that amadureça Bhagavan can burn you. para que Krishna possa testar você, tacar fogo em você e você sobreviva. Aí você alcança a Bhakti. Não é só passar tilaka e pôr um colar no pescoço. You have to bear. Você vai ter que So suportar. you see, the sloka I started with is really very O verbo com o qual eu comecei, o verso com o qual eu comecei é verdadeiramente importante. Pense, enquanto Prahlada Maharaj era muito amado e querido, very near and near. As soon as he started speaking quando ele começou a falar about Bhakti Kalpivas, sobre Bhakti, this is the nature. This is the nature. Hiranyakashipu o atacou. Essa é a natureza do mundo material, é a Then you natureza da sociedade humana. Prahlad Maharaj first to Ele começou a falar a verdade, ele começou a ser agredido. Tat sadhu manne asura varjite sada samud vigna dhiya masatpura hitva tupatam vihamanda purna vanam gataya. Second time when he came, A segunda vez quando ele Savanam veio, Kirtanam Vishnu Sparanam ele pronunciou os 9 processos de Bhakti, Smaranam, Kirtanam, Padasevanam, Dasya Shaksham, Atmanivedanam, todos os 9. it was out of Então, control. Hiranyakashipu was just out Hiranyakashipu of ficou control fora de because why he is controle. speaking about pure Bhakti? Por que ele está falando de Bhakti Why pura? is speaking? Why is not speaking Por que lie ele to não me? está dizendo, por que ele não mente para mim? Eu estou pedindo para ele mentir para mim. Eu quero ver qualquer nova filosofia que possa suportar a minha luxúria passiva. Eu quero ouvir coisas que suportem a minha luxúria. Gorakshara Das Babaji Maharaj uma vez perguntou para alguém que veio até ele, de onde você está vindo? Eu estou vindo de lá onde eu estava ouvindo o Bhagavatam. E Gorakshara Das Babaji Maharaj falou, não vá lá. Lá é muito bom, o Harikata está acontecendo lá, muito lindo. Não vá lá. Aquilo não é Harikata. As pessoas estão rolando no chão de êxtase. Isso não é êxtase. Eles têm cama no coração. Eles querem se sentir apoiados para ouvir os passatempos de Radha e Govinda e achar que estão justificando a própria luxúria. Não vá lá. O que o senhor está dizendo? Sim. Isso não é Bhagavad Gita. Ele está pronunciando outra coisa. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele está dizendo dinheiro, dinheiro, dinheiro é mais doce que o mel. Você deveria, disse Gorakshara Das Babaji Maharaj, cave o chão que está ali 20 metros e jogue fora e preencha com a lama do Ganges. E vocês vão ouvir aulas lá. Esse é o problema principal. As pessoas não têm uma ideia básica do que é o ABCD de Bhakti. Eles não têm uma ideia básica. Então é fácil trapaceá-los. Eles não têm uma ideia do ABCD. Eles só pronunciam Hare Krishna. Eles querem comprar isso e aquilo para desfrutar a vida.
Ah, você quer desfrutar da vida devocional? Então, se inspire nessas pessoas. É fácil desfrutar a vida devocional. Se você se veste como um devoto, você começa a desfrutar, porque as pessoas vão começar a achar que você é um verdadeiro santo. Aí você vai desfrutar a vida inteira. Vestido de grihasta, você não desfruta. Mas é fácil, é só você colocar uma roupa de santo, que todo mundo vai começar a te servir, você vai desfrutar. É isso que você quer? Tem pessoas aqui que trabalham feito cachorros e ganham 400 rúpias depois de 8 horas quebrando pedra. E você ganha fortunas de graça. É isso que você quer? Por isso que você quer se vestir como um santo? O devoto não está preocupado com o dinheiro, ele quer usar tudo para o seva. É muito raro. Quando o dinheiro vem, os materialistas pensam, esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é meu. Eles vão colocar isso no banco e desfrutar. Então o Senhor Supremo disse algo muito apropriado. A devoção aos meus pés de lótus pode purificar um devoto de tal maneira que mesmo aqueles que estão ocupados, você pode fazer Istapurti. Istapurti em sânscrito significa, se você tem dinheiro, você vai fazer obras públicas, fazer um poço de água para quem não tem água, construir hospitais. Isso é chamado de Istapurti. Aí os animais vêm beber e você faz os bebedouros. Então, você pode tentar crescer seguindo esse Dharma geral. E Gokarna também nunca quis fazer esse Dharma comum. Sem Bhagavad Dharma, ninguém pode ser chamado de Shri. Então, se você não segue o Bhagavad Dharma, eu não posso usar esse título, Shri. Eu não posso escrever Shri para um Mayavadi. Muitos Mayavadis fazem isso, mas isso não é autorizado. Grandes Mayavadis famosos que têm 4 milhões de vacas, eles me convidaram para ir nesse Go Yagya, um sacrifício de fogo tão alto, onde eles usaram toneladas de ghee para queimar no fogo. Escreveram uma carta para mim, a carta está lá. Eu sei que eles são Mayavadis, eu não quero ir lá. Mas você não deve usar Shri para eles. Shri significa que você tem uma conexão com Radharani. Esse é um Siddhanta secreto. Você não pode aplicar Shri. Shri significa que tem um link com Radharani. Somente Radharani é Shri absoluta. Nem Lakshmi é absolutamente Shri. Quem é a Lakshmi original? Nós poderíamos dizer Radharani. Radharani é a Lakshmi original. Todas as Lakshmis vêm de Radharani. You are doing so many dharma, general dharma, Vedic dharma. You are following Vedic dharma. Então, você está fazendo um Dharma comum ou um Dharma védico, fazendo pujas, e você é uma pessoa que fala a verdade. Vamos imaginar que você nunca diga mentiras. Os Mayavadis gostam muito de dizer a verdade. Mas, na verdade, profundamente eles estão mentindo, porque eles vão dizer que você é igual a Deus.
Quando ele diz eu sou o Brahman, isso é a mentira número 1. Não adianta depois eles não falarem mentiras em outros campos. Porque eles disseram a mentira número 1. Então, vamos supor que você tenha conhecimento, vidya ou tapasya, austeridade. Como o caso de Shukambara Brahmachari, que só bebe leite, encontra Mahaprabhu. Ele quis assistir o Sankirtana Rasa. A vida dele ele era muito puro. Ele não se contaminava nem mentalmente. A vida inteira. Ele quis expressar o desejo de observar o Sankirtana Rasa de Mahaprabhu. E quando Mahaprabhu ficou sabendo, ele pegou fogo. Mahaprabhu ficou bravo como fogo. Você acha que só porque você faz austeridades e penas, porque você só bebe leite, você acha que você pode ver a minha raça, o meu Sankirtana? Os demônios também fazem austeridades. Nem os semideuses fazem as austeridades que os demônios fazem para receber poderes. Maharaj fez uma parênteses. Shiva também faz. Mas ninguém fez austeridades como Hiranyakashipu, nem no passado nem no futuro. Hiranyakashipu é imbatível nesse nível. Isso não basta para transformar uma pessoa num devoto. Vritrashur fez muitas austeridades. Você pode fazer igual a ele? Nunca. Ravana também fez. E daí? É só isso que nos dá Bhakti? Eles receberam pelo menos uma gota de Bhakti? Não. Então não pense que Bhakti seja barata. Não pense que Bhakti é... eu vou bater aqui uma mridanga e vou virar um devoto. Espere e observe. A única maneira, você pode abrir o Upadeshamrita. Prabhupada repetiu isso de várias vezes. Kirtana do Ekadasi. Existem 2 kirtas que devem ser cantados no Ekadasi. Esses 2 kirtanas devem ser cantados no Ekadasi. Bhakata Seva Paramasiddhi. A causa do prema, que é rara. É rara de alcançar, difícil de alcançar. Quando você alcançar Prema Bhakti, você realiza a sua Sarupa. Você realiza, mas você ainda não recebeu. São 2 etapas diferentes. Nesse momento você recebe Sarup Siddhi. E você pode só cantar o bhajana, se lembrando da sua forma espiritual e do seu seva espiritual. Para aqueles grandes exaltados devotos, não para mim e para você. E esses devotos vão entrar no serviço eterno. E os associados eternos de Gauranga, então Krishna vai dizer repetidamente, o que você vai dizer? Só porque você bebe leite, não é por isso que você vai receber a oportunidade de ver o Sankirtana. Você acha que só porque você toma exclusivamente leite, você quer me alcançar? Não é tão fácil. Mahaprabhu responde para ele. Bhagavan está dizendo, qualquer devoto previamente pode ter sido uma pessoa muito baixa, de uma casta muito baixa, não é um problema isso. Na verdade, a minha devoção,
Pode purificar a tudo e a todos. Certo? O que Krishna diz aqui? Katam Vinasa. Como, quando os cabelos do seu corpo se arrepiarem. Katham vina Roma harsha. Roma harsha means Romani means far, body here. Então, essa expressão significa os cabelos do corpo. This body here, when laughing, harsha means laugh. Harsha significa rindo. Name of Roma Harshan Sutta. Como o nome de Roma Harshan Sutta. Antes de Sukadeva Goswami começar. Ele é o pai de Sutta Deva Goswami, não Shuka, Sutta. Roma Harshan. O que significa? Que os cabelos dos corpos dele ficam de pé e ele dá gargalhadas. Todo o corpo fica arrepiado e ele ri depois de cantar as glórias do Senhor Supremo. Isso é um sintoma do êxtase. Significa que todos os folículos do corpo dele estão em êxtase. Como você pode esperar que se o coração não derreter e que se os cabelos do seu corpo não se arrepiarem? E as lágrimas caíram dos seus olhos. Como você pode esperar que um homem possa se purificar sem isso? Esse é o sintoma. Sem esse tipo de reação, o Senhor Krishna diz que você não pode alcançar a purificação definitiva. Esses são os sintomas. Nós já vimos na vida do meu Guru Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quando alguém dava dor para a deidade, ele chorava. Ele não conseguia nem falar. A mesma coisa acontecia com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Hoje também eu discuti. Eu estava dizendo coisas muito elevadas hoje e eu controlei minhas falas para que elas ficassem em um determinado limite. Assim como o Prabhupada nas margens do Radhakunda. Prabhupada explicou o Upadeshamrita. Isso Prabhupada explicou. No curso dessa explicação, o nome de Radharani foi pronunciado. E Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a tremer, ele não podia falar. Ele parou de falar. A sua voz ficou embargada. Ele ficou em silêncio. E ele se autocontrolou. Essa é a condição de um devoto puro. Só de ouvir o nome de Radharani, ele entra em êxtase. Depois de ouvir todos os passatempos secretos de Chaitanya Mahaprabhu, o nosso Guru Varga, ele se esforçou ao máximo para pregar Shuddha Bhakti. Eu posso mostrar para vocês este lugar onde Prabhupada disse, citando o Padeshamrita, nós temos que atacar contra a Maya, nós temos que contra-atacar Kali Maharaj. Nós não podemos permitir que os Sahajias falem como se fossem devotos puros da Gaudiya Mata transcendental. Se nós os permitirmos, nós somos
patifes número 1. Nós podemos agredi-los e protestar para estabelecer um Siddhanta mais puro. Nós não podemos permitir que eles digam besteiras, preguem imperfeições. Mas hoje em dia tudo se faz o contrário. As pessoas querem proteger os que falam errado. Uma vez um Maharaj me disse, esse é o status atual da pregação. Supor que você tenha ido pregar. Como Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj? E vamos supor que ele diga determinadas coisas e venha um Sahaji e repita as mesmas coisas. Todo mundo vai bater palma. Eles não entendem que não é o que você diz. Quem que está falando o quê? Para eles é a mesma coisa. Eles não entendem que a personalidade, a pureza que conta, não é o conteúdo. Eles não vão lhe dar lugar se você for falar a verdade. Eles vão te expulsar. Você é obrigado a se ajoelhar diante dos pés de lótus desses falsos Vaishnavas. Você é um acharya sujo e é por isso que você aceita o desejo dos falsos Vaishnavas. Eles estão falando contra a Prabhupada, mas você fica quieto. Porque se você falar, você vai ser chutado para fora dessas instituições. E quem vai dar dinheiro para você, então, depois? Dinheiro é o seu Deus? É por isso que você não fala a verdade? É por isso que você não defende Bhaktisiddhanta? Você quer dinheiro? As pessoas hoje dizem que dinheiro é o segundo Deus. Mas para eles não, para eles é o primeiro Deus. É o absoluto. Eles queriam dizer que Deus para eles é dinheiro, mas eles ficam com dó e digam que o dinheiro para eles é o segundo Deus. Eles, por gentileza, falam que para tais pessoas o dinheiro é o segundo Deus, mas essas pessoas querem dinheiro em primeiro lugar. Então, o Senhor Supremo está dizendo, isso você vai alcançar Bhakti se você se lembrar de tudo isso e aplicar na sua vida. Se você não aplicar na sua vida, não adianta você saber. Se você só vai falar da boca para fora, como quem decora coisas ou como quem está arrumando uma sala, isso não é devoção. Então Krishna diz, como eles podem purificar seus corações? Como eles podem purificar seus corações? Eles não podem purificar seus corações. De qualquer maneira, eles têm suas austeridades. Então, mas nada disso pode purificar as pessoas, nem dizer sempre a verdade, nem fazer tanta austeridade, nem fazer doações. Nada é tão purificador quanto Bhakti, quanto adorar o Supremo Deus. Então aqui tem um erro de impressão. Esse livro está cheio de erros de impressão, Maharaj disse. Tá certo? Mas sânscrito, se você cometer um erro de pronúncia, quando está perfeito, a língua vai como se fosse um ritmo musical. Quando eu vejo que a minha língua emperra, eu olho e tem um erro de grafia. Um devoto como esse pode purificar o mundo inteiro.
Um devoto que não pode falar porque está com a voz embargada, como Uddhava que vai falar sobre Krishna e sua voz quebra. Como Prabhupada na beira do Radhakunda. Esse devoto que está com o coração liquefeito, derramando lágrimas continuamente, ao ouvir os assuntos relativos ao Senhor Supremo. Você não sabe o sintoma. Às vezes, num quarto sozinho, os devotos riam, falam algo como loucos. Você pode achar que eles são loucos, mas eles não são. Então, o que aconteceu? Muitas vezes, eles cantam, gritam, dançam. Como é a condição de Prahlada Maharaj? Às vezes ele dançava, às vezes ele chorava. Essa era a condição de Prahlada Maharaj. Esse tipo de devoto, Krishna diz, um devoto como esse pode purificar o mundo inteiro. Eles podem purificar o mundo inteiro. Eles não precisam pronunciar nenhuma palavra. Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj não precisava dar aulas. Você só poderia colocá-lo diante do público. Centenas de milhares de pessoas só observando ele. Ao observá-lo, a pessoa ia desenvolver Bhakti. Ao observar Vansidas Babaji Maharaj, Bhagavan Das Babaji Maharaj, eles purificavam o mundo inteiro. Isso é a verdadeira Bhakti. Bhagavad Dravate Jasya Chittam Rodati Aviknam Hasati Kachicha Vilajjodgayate Nettate Chamad Bhakti Yukto Bhavanam Panati. Bhagavan speaking, Krishna diz, devotos como esse, você não sabe, podem purificar o mundo somente pela sua presença ou pela sua visão. A menos vamos explicar que o devoto puro não precisa dizer nada diante de milhares de assim chamados devotos. Sem falar, pronunciar uma única palavra, ele pode explicar muito para todos. Sem pronunciar uma única palavra, eles podem ensinar muito a todos. Vocês não entendem? Amanhã eu vou explicar como. Sem pronunciar uma única palavra, somente por estar de pé. Eles ensinam muitas coisas para os falsos devotos, simplesmente porque o viram. Você não consegue entender o que eu estou querendo dizer. Esse é o poder do devoto puro. Amanhã eu vou dar exemplos sobre isso. Então, um devoto puro não é obrigado a falar. Ele não é forçado a falar algo. Ele pode falar ou não falar. Ganga, if you take bath, after you can be. And by watching a pure devotee like all the symptoms spoken by Krishna to Uddhava, there is a condition. They can purify all the world. They can purify all the world. Eles podem purificar o mundo inteiro. After that, we can discuss the Então nós vamos discutir esses dois versos amanhã. O 25, Krishna está falando com Uddhava. Hemamalam jahati bhatmam punaha swan bhajati cha rupam atma cha karman shayam vidhuyo madbhakti yogena bhajati athomam. Each and everybody can understand. Todos poderão entender este verso. Ognina significa através de Agni. Se o pedaço de ouro é queimado pelo fogo, Krishna vai explicar como, através de Bhakti, alguém pode purificar
tudo e todos. We arrange function there and here. I go to market personally after online Harikatha, buy so much sweet, different kind of for devotees. And tomorrow, because there was extra money, I thought what I can do. There I give, after that I can give Pranami, still extra. I said, okay. So tomorrow, I can speak Harikatha morning time, because people can come after my one. I cannot come to speak Harikatha, evening time. So morning time, around 7 I can start. Amanhã Maharaj vai dar Harikatha às 7 da manhã aqui na Índia. Aqui. Because if I go after, suppose people come in from outside to meet me, I cannot say, you stay, I can go. It's very bad. So annual function there. So many people can take prasad. So if they like to talk with me, I cannot say. Então acho que vai ser às 11 ou alguma coisa assim no Brasil. I go and take one.